Então, estamos no ar, gravando também para a posteridade, mais um Javão, mais uma sexta-feira que eu podia estar num boteco. Não, eu não iria para um boteco hoje. Gente, crise sanitária, né? Mas sabe qual que é a minha sorte nessa crise sanitária que eu me dei conta esses dias? É que eu gosto de cachaça, eu gosto de caipirinha. E assim, a coisa que o mineiro mais gosta é fazer cachaça. Então, eu entendi que eu não ia ser pega nesse golpe. Porque cachaça sempre tem de alguém que eu já fiz junto no alambique. Então é diferenciado. Bom, já começamos a falar de cachaça, então certeza que essa vai ser uma cesta linda de puro sucesso. Vamos só avisar as meninas aqui no grupo que a gente está começando. Tô mandando aqui. Vamos na força. Então, hoje vai ser bem divertido porque a gente vai rever os exemplos que a gente viu na aula passada, né? E principalmente aqueles exemplos de tabela verdade, que eu acho que é super importante, vai ter uns exercícios. E a gente vai também ver algumas coisas sobre coerção, né? Porque é bom a gente aprender essas coisas, não na vida, né, gente? Mas no Java, às vezes, um cast para passar alguma coisa que você quer é super útil. Então vamos nessa. Conversão em conversão de tipos em atribuições. Em programação, é comum atribuir um tipo de variável a outro. Por exemplo, você pode atribuir um valor de int a um float, como mostrado aqui. Então, aqui ele falou que o i é um inteiro e que o f é um float. Depois ele deu o valor, atribuiu o valor de 10 para o i, e depois ele falou que o f é igual a i. Então aqui ele está automaticamente transformando o inteiro em float, quando ele fala que o f é igual a i, e se o f é um float, então ele está fazendo isso. Então, quando tipos compatíveis são combinados em uma atribuição, o valor do lado direito é convertido automaticamente para o lado esquerdo. Lembra? Atribuição. Logo no fragmento anterior, o valor de i é convertido para um float e então atribuído a f. Então, o f agora, ele vai valer 10, mas ele vai ser um float, ele foi convertido. No entanto, devido à rigorosa verificação de tipos de Java, nem... Opa, tem que ter emoção, né, gente? Senão não vale a pena. Gente, amplia isso aqui, meu filho. Isso, todo mundo lê. Então, olha só, no entanto, nem sempre isso dá certo. Por quê? Porque nem todas as conversões de tipo são permitidas implicitamente. Por exemplo, o boolean e o inteiro, eles não são compatíveis. Se um tipo de dado for atribuído a uma variável de outro tipo, uma conversão de tipos automática ocorrerá quando? Então, as situações em que dá para fazer essa conversão aqui, transformar, igual aqui, um inteiro num float. Se os dois tipos forem compatíveis, aqui é, porque 10 funciona tanto para ser inteiro quanto para ser float. E se o tipo de destino for maior do que o de origem. Um bom exemplo para a gente pensar aqui é o tipo de vaso. Então, um copo cabe dentro de uma jarra, mas uma jarra não cabe dentro de um copo. Que poesia, né, Elise? Então, quando essas duas condições são atendidas, ocorre uma conversão ampliadora. Por exemplo, o tipo int é sempre suficientemente grande para conter todos os valores byte válidos e tanto int quanto byte são tipo inteiros. Logo, uma conversão automática de byte para int também pode ser aplicada. Verdade. Em conversões ampliadoras, então ampliadoras é isso, que amplia, né? Eu tinha um inteiro ali, eu estava numa kitnet, vou para um apartamento de 3 quartos na Asa Norte, ampliadora. Os tipos numéricos, inclusive, os tipos de inteiro e de ponto flutuante são compatíveis, é isso? Uma kitnet cabe dentro de um apartamento de 3 quartos.
Por exemplo, o programa a seguir é perfeitamente válido, já que a transformação long em double é uma conversão ampliadora, que é executada automaticamente. Ou seja, manas, a gente só cresce nessa vida. Então, aqui, ó, esse códigozinho aqui, vamos ver ele aqui? Vamos jogar ele no IntelliJ? Bora jogar ele no IntelliJ? O que é que vocês acham? Vamos trocar aqui. Vou trocar aqui a tela. Gente, é isso. Eu acho que a gente só aprende botando a mão na massa. Pelo menos eu, galera. Eu sou procrastinadora nata. E aí eu preciso que as pessoas peguem na minha mão. Hoje eu fiz uma amizade na academia só porque eu preciso de ter alguém me chamando para ir na academia. E eu tô sem ninguém na minha academia que eu conheço. E aí, para eu não me sentir assim, eu fiz uma amizade hoje na academia. Ela chama Mônica e eu falei, Mônica, você me chama, me convida para malhar com você a próxima vez? Ela falou, claro. Amei ela já. Então vamos lá, gente. Aqui eu vou copiar o código, ele tá quebrando. Então se eu copiar aqui vai dar esse negócio louco. Mas como a gente é louco, a gente copia tudo mesmo assim. A classe aqui, ó, chama LTOD, que é transformando L2D, na verdade, né? Fala bonitinho a Denise. LTOD. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos criar aqui um arquivinho aqui do IntelliJ. Peraí, que eu vou mudar aqui para as pessoas, todo mundo ver. Peraí. Olá, Ingrid, você que entrou aí agora. Olá, gente, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Bom, agora a gente está mostrando aqui o IntelliJ. E aí a gente vai colocar o código aqui. Eu já mandei um LTOD, mas era L2D, que eu gosto de passar uma vergonha na sexta-feira. Tá aqui, New Java Class. Peraí, deixa eu ver se no Zoom tá compartilhando a tela certa. Meu pai, gente, muita tela pra mim. Tá todo mundo no IntelliJ. Perfeito. Então aqui, vamos lá. Vamos criar aqui o arquivo. Eu tô criando todos aqui no Source porque eu tô subindo tudo pro meu Git, porque eu quero crescer na vida. E aí eu já tô deixando meu repositório todo lindo, né? Então aqui a gente está transformando um long em double. Então eu já vou criar a classe aqui. Ele já vai vir aqui direto. Já criou, beleza. Eu vou copiar o código que estava lá no livro, que é. Calma, ele já tá falando que ele coloca lá no Git. Calma, relaxa, eu vou colocar depois. Sem pressão, não sufoque o artista. Você tá vendo? Aqui, ó, pronto. Então, aqui tá o código. Tem umas coisas que ele copiou. Esse aqui, por exemplo, eu acho que não tem nada a ver. Vamos lá, vamos arrumar esse código aqui bonitinho para ver se ele dá certo. Tá sem a classe aqui também, pô, uma confusão. Vamos arrumar esse negócio direito aqui. Aqui primeiro, vamos copiar essa parte. Agora aqui vamos copiar a segunda parte. Agora vai dar certo. Então a primeira coisa é, gente, ainda foi sem a classe. Vou ter que voltar aqui, que já estava ela lá, pronto aqui. E aqui eu vou ter que fazer de novo isso aqui. Copiar de novo a parte da frente. Nossa, mas deve estar tão pequenininho aí para vocês. Deixa eu ver se eu tenho como dar um command mais aqui nessa tela. Não, enfim. Bom, aí aqui, gente, a classe é
Lembra que o nome da classe tem que ter o mesmo nome aqui, então aqui ele tá já criando ela. Eu vou apagar isso aqui. Depois você tem a main, todo código em Java começa aqui na main. E aqui você tem o string e o args, ok? Depois sempre tem que estar numa chavinha e aqui ele está declarando. Ele está declarando o L como um long e o D como um double. Ok. Depois ele tá falando, olha, o L vale. Dananana. Olha, um número gigante, até tem o L no final, porque isso aqui é uma forma também de você colocar implícito que ele é um long, né? Quando você coloca o L no final aqui, você pode fazer isso. Mas depois ele muda de ideia e fala, não, o D é igual ao L. E lembra que aqui ele falou que o D é um double? Então aqui ele já está fazendo uma conversão automática de long para double. Tá dando errado porque não tá comentado. Beleza, aí depois ele vai imprimir na tela para a gente aqui, System Out Print LN. Ele está falando aqui que o valor de L e o valor de D é esse, o mais usa para concatenar. Aqui ele está dando um espacinho para não ficar um negócio grudado no outro, né? No máximo, hoje no forró, grudado, mas não precisa de tanto, né, gente? E aqui ele fechou a classe. Eu acho que tem uma chave a mais, né? Porque aqui ele abre a classe, abre e fecha, e aqui ele abre a main. Abre e fecha, ok. Vamos deixar uns debugs aqui para complicar a minha vida e ver o que que ele diz para a gente aprender também, né, gente? Aí coloquei esses bolinhas vermelhas que significa isso, clico no botão direito debug, vamos ver o que que acontece. Vamos ver se meu computador tá no clima de sexta ou não. Vamos ver. Gente, fui beber água, babei. Tá build aqui, então a gente pode ter fé, família. Só acreditar mais um pouco. Vai lá, você consegue, maquinazinha linda. Hum, vamos ver se deu. Ótimo, deu. Aqui no debug é legal porque aqui a gente vai vendo como que a máquina lê as coisas que a gente escreve para ela, né? Então eu sempre faço isso quando eu estou estudando para eu poder pensar como uma máquina, né? Porque eu só penso como uma grande gostosa que sou. Mas às vezes é importante pensar como uma máquina. Então vamos lá, no debug. Primeiro ele entendeu aqui a primeira linha que ele já leu, tá vendo aqui, ó? Significa que ele já passou pela primeira linha. E a primeira linha ele fala aqui, ó, entendi, você vai falar alguns argumentos aqui, né? Nessa string. Beleza. Depois ele entendeu o valor de L, ele entendeu, entendi. Então L, ele vale isso aqui tudo para você. Beleza. Depois ele falou, ah, entendi. Então o D, ele vale o valor de L, né? Só que ele é um double. E pronto. E aí ele termina. Você viu que ele põe o ponto ali? E se a gente vier aqui no terminal, ele vai dar o valor aqui pra gente. Quer ver? Peraí. Peraí que ele não rodou ali. Deixa eu ver. O que que ele deu aqui? Array Declaration of Fairness no argumento 2. O que que ele tá? Não, ele rodou. Eu só quero ver a resposta aqui, ó, do console. Pronto, aqui, ó. Aqui ele imprimiu, ó. L e D é o valor. O L é esse aqui, 1001.203,85, e o outro, que virou um double, é 1.00123, e o Ezão aqui, porque é um número gigante, gente. Então ele vai para longe. Ele é um double. Então aqui mostra que o L continua o mesmo valor, né? Então o L continua 1001, não sei o quê. O que mudou foi o double. E por que que o long conseguiu entrar dentro do double? Porque é aquele princípio que um copo cabe dentro de uma jarra. Então, essa conversão aqui é possível. Agora, vamos trocar para o nosso livro lindo. E aí a gente lê mais um pouco e faz os exercícios. Deixa eu trocar aqui, irmãos. Também para a gente fazer. Gente, mas é isso. Fazendo amizade hoje na academia para ter força de vontade de seguir na semana que vem.
Então, embora haja a conversão automática de long para double, não há conversão automática de double para long, porque é aquilo. Ela não é uma conversão ampliadora. Um copo cabe dentro de uma jarra, mas uma jarra não cabe dentro de um copo, né? Que seria o contrário. Logo, a versão a seguir do programa anterior é inválida. Então, aqui, ó, esse programa eu nem vou jogar lá no IntelliJ, né? Não vou gastar meu lindinho. Então, aqui, a classe é para converter long to double. Então, aqui ele falou que o L é long, que o double é o D, e aí ele faz o contrário, ó. O D é esse número aqui, ó, gigantão. E agora eu quero que o L seja o dele, vai dar inválido, porque não tem conversão automática de double para long. E aí que ele não vai nem imprimir, não há conversão automática. E aí tem outros exemplos também, o tipo char, porque o char vai pegar aquela tabela ASCII, né? Então ele vai lá bater e tem os números certos, né? Por exemplo, 88 é a letra X, não sei. E booleano, né, que só dá para ser 0 ou 1. E além disso, o char e o boolean não são compatíveis também. No entanto, um literal inteiro pode ser atribuído a char, pode. 88, igual eu falei, você pode atribuir. Convertendo tipos incompatíveis, fazendo coisas que a gente tenta fazer às vezes com o namorado, né? Que às vezes a gente namora umas pessoas, gente, que são incompatíveis com a gente, mas a gente insiste. Mas tudo bem. No Java não tem essa. Quer dizer, dá para dar uma forçadinha, que é uma coerção. Tá vendo, gente? O Java ensina sobre a vida romântica. Você quer ganhar uma pessoa pela coerção? Não, né? Você quer que ela seja compatível com você. Tô tão engraçado hoje. Embora as conversões de tipo automáticas sejam úteis, elas não atendem todas as necessidades de programação, porque só se aplicam a conversões ampliadoras. Como eu disse, só dá para a gente colocar um copo dentro de uma jarra, o contrário não dá. Em todos os outros casos, você deve empregar uma coerção, que a gente chama de cast. A coerção, ela é uma instrução dada ao compilador para a conversão de um tipo em outro. Logo, ela solicita uma conversão de tipos explícita. Tá vendo, gente? A coerção, além dela ser pai, ela é explícita, tá vendo? Eu sou uma pessoa tímida, então não teria condição de coagir alguém, né? Exato. Então, uma coerção tem essa forma geral. Então, você vai ter entre parênteses um tipo destino, ou seja, onde está, para onde, o jeito que você está mandando isso, o tipo de forma que você vai embalar esse negócio, e a expressão em si, porque às vezes vai ter uma operação matemática ou uma condição também, eu já vi. Então, aqui, tipo destino indica o tipo para qual queremos converter a expressão. Por exemplo, se a gente quiser converter o tipo da expressão x dividido por y para inteiro, a gente pode escrever. Então, primeiro escreveu lá, falou que o double, que x e y é double. Depois falou que x dividido por y vai ser um inteiro. Então, está sendo o quê? Explícito aqui, ok? No exemplo, ainda que x e y sejam do tipo double, né, que eles foram aqui, declarou como double, a coerção, que é isso aqui, entre parênteses, converterá o resultado da expressão para inteiro. Então, os parênteses que delimitam o x dividido por y são necessários. Caso contrário, a coerção para inteiro seria só para o x, né? É o mesmo princípio da matemática, né, gente? Que a gente usa os parênteses ali para isolar e para dizer a ordem das operações. E não ao resultado da divisão. Então, nesse caso, a coerção é necessária porque não há conversão automática, né? A gente viu isso, de double para inteiro. Não tem como, porque é aquele lance da jarra e do copo. Quando a coerção envolve uma conversão redutora, informações podem ser perdidas. Então, assim, eu posso até tentar colocar o conteúdo de uma jarra num copo, mas aí vai, pode ser que derrame, é esse tipo de coisa. Então, por exemplo, na coerção de um long para um short, informações serão perdidas se o valor do tipo long for maior do que o intervalo do tipo short. Por quê? Seus bytes de ordem superior serão removidos. Então, você pode até fazer, mas é aquilo, vai sobrar, vai derramar do copo. Quando um valor de ponto flutuante é convertido para um tipo inteiro, o componente fracionário também vai embora, também é perdido.
que eles chamam de truncamento. Eu já ouvi falar assim. Então, por exemplo, se o valor 1,23 for atribuído ao inteiro, o que que vai ser resultante? Simplesmente um 1. O 0,23 é perdido. Então, que ele tem um programa que demonstra algumas conversões do tipo que precisa de coerção. Vamos jogar aqui no nosso IntelliJ para a gente ver isso de novo. Gente, eu sofri tanto para colocar um chatbot esses dias usando o VS Code. Eu tô tão feliz que eu venci na vida, que eu consegui finalmente colocar ele no ar, fazendo o deploy todo certinho. Nossa, parece um sonho. Parece que estou vivendo um sonho. Quanto mais raiva a gente passa, mais feliz a gente fica quando as coisas dão certo. É impressionante, né? Tá, vamos lá. Então, o primeiro código que a gente quer colocar aqui é o cache manual de coerção. Eu vou chamar ele de cache demo, porque eu estou colocando o mesmo nome dos arquivos, porque aí depois a galera pode pegar lá se quiser e tal. Então aqui a gente vai fazer o cache demo com o mesmo nome. O Java, lembra, dá para colocar letrinha maiúscula. Ai, vamos colocar, depois a gente vê isso. Tá, ele criou, e aqui eu vou colar o código. Vamos descer isso aqui. Então aqui ele tem essa. Vou tirar isso aqui. É public cast demo, beleza. Lembrando que o Java sempre começa na main, então a partir daqui que o código é lido. Então aqui ele falou que tem o double é x e y, o b é o valor de byte, o i é o valor de inteiro e o ch é o valor char. Então, aqui o double é o número gigantão, o byte é um byte, né? 0, 1. E aí o char aqui a gente sabe que é aquele número que equivale à tabela ASCII. Beleza, aí aqui ele declarou o quê? Que o x vale 10,0. Então, lembra que tá no double, tá certinho. E o y vale 3,0 também tá no double certinho. Aí é que ele fala, não, vamos fazer uma coerção aqui do double para o inteiro, ou seja, ela não é ampliativa. Então a gente sabe o que que a gente tem que fazer? Coagir, coagir as pessoas. A gente coage como? Fechando elas aqui com parênteses. Gente, muito agressiva, né? Essa aula de coerção. Então aqui, ó, o i agora vai ter uma coerção nele aqui, porque tá vendo aqui, ó, ele foi até falado que ele é um inteiro. E aí aqui eu coloco a divisão também entre parênteses, para não ser só no x, e falo que o i vai ser igual a x dividido por y, que isso aqui é o inteiro. E aqui eu imprimo. Beleza. Depois eu tô falando que o i vai ser igual a 100, tô mudando o valor do i, e tô falando que o b vai ser, tô fazendo uma coerção aqui do b em byte, e colocando aqui o valor de i. Então, aqui ele vai imprimir o valor de B. E o byte, ele pode receber sem problema nenhum. Vamos ver como é que isso vai ficar aqui? Vamos rodar. Vamos terminar de ler, depois a gente roda tudo. Aqui, ele está falando que o i vale 257. Ah, porque um byte pode ser até 256. Verdade, entendi. Então, cabe o 100 tranquilo. Perfeito, entendi. Aqui ele tá falando que o I vai valer 257, aí já não vai dar, porque o byte vale 256. Então aqui ele vai tentar fazer uma coerção e aqui ele vai dar um valor com overflow. Por quê? Ele perde os dados, não é que ele não aceita. A gente tem que lembrar da jarra no copo, ele acaba que ele aceita, só que ele perde. Então, assim, aqui eu acho que vai acontecer? Vai ser 256, porque só cabe 256, mas a gente já vai ver isso. E aqui ele está falando que o B vale 88 e ele está falando que o CH o B vai ser coagido, vai sofrer a coerção aqui, vai sofrer, né? É muito engraçado falar coerção.
do char e ele vai ser um CH. Então aqui ele vai ser uma letra. Eu não sei qual letra que equivale a 88 na tabela ASCII, mas aqui ele está sofrendo uma coerção, que a gente chama de cast, né? Beleza. Bora rodar isso. Cast demo, botão direito, vou dar um run nesse. Vamos ver o que que ele vai imprimir. Então aqui, ó, tô pedindo para ele imprimir quatro coisas, né? Vamos ver. Tá indo. Foi. Beleza. Então, aqui, primeira coisa que ele fala, ó, o resultado inteiro, que é essa primeira aqui, ó, de x dividido por y é 3. E ele não tá dando 3,33333, né? Porque 10 dividido por 3 eu acho que dá uma dízima, né? Dá 3,363. Como eu fiz uma coerção aqui, transformando ele no inteiro, ele só dá 3. Isso é ótimo quando você não quer número quebrado, né, no seu sistema. Outra opção aqui, ele fala que, ó, o valor de B é igual a 100, né? E aqui o byte cabe 100, porque ele cabe até 256, que eu lembrei depois. Então aqui, beleza. O que é 0 e 1 é booleano. Acho que eu falei isso há pouquinho, então me perdoe. E aqui que é o mais legal, que ele dá o valor de B com overflow, porque ele dá o que sobra, né? Ele dá o que sobra aqui, ó. Ele tá imprimindo o que sobra. Eu achei que imprime 256, ele dá o que sobra. Por quê? Ele falou aqui que o i vale 257. Depois ele tá fazendo aqui o cast do i em b. Então ele tá transformando 257 num byte. Mas só cabe 256. Então aqui ele vai perder os dados. Então o valor de b com overflow, o b então vai ser 1, que é quando sobra, né? De 256 para 257. E aqui a coerção dele, né, o cache dele foi para transformar 88 no char. E 88 na tabela ASCII vale x, então ele imprimiu CH igual a x. Perfeito! Agora vamos ler lá os exercícios e correr para o forró, correr para o boteco, ser feliz, porque a gente precisa também, a alegria, gente, ela é revolucionária. Sim, sim. Então, a saída certo, a gente arrasou. Agora, opa, peraí que eu não estou compartilhando aqui no Zoom. Foi mal, vamos lá. Então, aqui também. Opa, não, não é essa tela, é a do livro. Pronto, Eu vou. tô vendo a tela do livro agora. Tá vendo a tela do livro, né? Beleza. Não, é porque eu tava mudando aqui no Zoom, porque a gente tá gravando, né? Tem umas meninas aqui com a gente Ah, no Zoom. Mas obrigada. desculpa. Não, você arrasou. Inclusive, eu tô falando muita besteira hoje, né, Ingrid? Tô, mas Não, tá ótimo. Imagina, eu falei com você no começo, só que eu esqueci de ligar o microfone, então você não me ouviu, desculpa. Mas eu gente, falei, oi, oi. comigo Depois eu sempre. percebi, eu falei assim, uai. Ah, você ouviu? Ai, graças Não, a eu Deus. não ouvi. Você tava rindo comigo? Não, não, eu tava falando contigo no começo. Aí eu falei assim, gente, eu estou sendo o microfone está me calando. Nossa, não deixa ninguém te calar. Mas agora tá funcionando. É, não, não deixa ninguém te calar, gata. Que é isso? É louca? Imagina. Nossa, eu sou uma pessoa que, assim, eu até, eu sou meio tímida, mas se alguém fala assim, se eu vejo que a pessoa tentou me calar, toda a minha timidez vai para água abaixo. É Que impressionante. isso? Tá querendo me calar? É aquele meme, né? Você tá querendo me calar? Amo, amo esse tipo de atitude. Queria ser mais, inclusive, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos terminar que a gente vai ler isso aqui, fazer esse exercício aqui, e forró nelas. Pronto. Aí aqui era isso aqui que que eu tava até querendo entender também, ó. Então no programa, a coerção de x dividido por y para inteiro resultou no truncamento de componente fracionário e as informações são perdidas, né? Que ele perdeu aquele ponto 36663. Em seguida, não ocorreu nenhuma perda de informação quando B recebe o valor de 100, porque o byte pode converter o valor 100. No entanto, quando ele faz a tentativa de colocar 257, ocorre a perda de informação, porque excede o máximo de byte. Então, para concluir, nenhuma informação é perdida. Mas uma coerção é necessária na atribuição.
Deixa eu ver quanto que ele deu ali. Não, ele imprimiu 100. Eu achei engraçado ele dar só o overflow, sabe? Achei que ele ia dar o 256, não o resto. Mas tudo bem, né? Ele sabe mais que eu, com certeza, o IntelliJ. E aqui, ó, ele falou o seguinte, mas uma coerção é necessária na atribuição de um valor de byte a um char, sim, né? Porque senão ele vai só imprimir 88. Ele vai entender que é um inteiro, né? Se não quiser saber qual que é a letra. O que eu mais vejo coerção é para transformar em char, no meu trabalho, pelo menos. Bom, precedência de operadores. Aqui tem uma tabela que mostra a precedência de todos os operadores Java, da mais alta à mais baixa. Ela tem os operadores que vão ser discutidos depois e os delimitadores, que a gente já está vendo, né? Que são aqui os parênteses e as chaves. Os parênteses e os colchetes, que agem como operadores. Então, com essa incumbência, eles têm a precedência mais alta. Então, a precedência é aquilo, é a ordem que a gente faz as coisas, né? O que precede. Então, o que está dentro de parênteses e colchete é o que vem primeiro, né? Depois, o que vem primeiro? Quando a gente faz incremento, né? Que é mais, mais, ou decremento, que é menos, menos. Você pode colocar isso tanto antes do número quanto depois. A gente viu que isso tem mais peso quando faz um for, né? Depois vem multiplicação e divisão, que a gente já sabe, né? Mais menos, depois vem maior, menor igual, igual. Aqui é o AND, aqui é o OR, inclusive, que a gente deu o nome de mimado na última aula, porque o mimado só cresce na diferença, né, gente? Esse símbolo aqui é do XOR, inclusive. Então, como um mimado xingou uma colega nossa, ele ganhou esse nome aqui no nosso clube do livro. Bora fazer os exercícios? Então, nesse projeto, a gente vai criar um programa para exibir a tabela verdade dos operadores lógicos Java. E é preciso que as colunas da tabela fiquem bem alinhadinhas. O projeto faz uso de vários recursos abordados nesse capítulo, inclusive uma das sequências de escape Java e os operadores lógicos. Ele também ilustra as diferenças de precedência entre o operador aritmético e o operador lógico. Então, primeiro, a gente tem que criar um arquivo que vai chamar Logical Op Table, que vai ter toda a tabela. Como eu não sou besta nem nada, eu já fiz ela aqui. A primeira que a gente vai fazer, então, é para a gente fazer essa precedência da tabela verdade, que é isso, para a gente saber o que que vem primeiro, né? O que que ganha. Então, eu vou criar aqui. Ai, tem que mudar aqui o Java Class. Espera aí. Vamos pro IntelliJ. Aqui você. Lindo. Agora aqui também no Zoom. Pronto. Tá bom. Então, essa primeira que a gente vai fazer, eu vou fazer o mesmo nome que ele sugeriu lá, que era Logical Operações, né? Ó, ele põe o O sempre maiúsculo, né? O Camel Case Op Table. Logical Operações Table. Ok. Quando eu crio, ele já vem para cá. E aqui, eu vou colocar o meu aqui. Beleza. Então, esse aqui é o da primeira atividade, que é da tabela verdade dos operadores lógicos, né? Então, aqui tudo começa na main. Por que que eu declarei como booleano? Porque ele só pode ser true ou false. Então, a tabela verdade exige que seja booleano, né? E aí ela só tem duas opções, né, também. Porque ele faz assim, se é verdadeiro, verdadeiro, então é só P e Q, né? Então são só duas opções. E aqui a gente imprime esses valores, né? Que são as opções, né? Então você pode ter ou o P ou o Q. E aqui a gente vai fazer as operações da tabela verdade, que pode ser o AND, o OR, o XOR, que é o nosso mimado, e o NOT. E aí aqui ele vai fazer cada continha. Então, se for true e true, se for true e false, se for false, false e true, e se for false, false, que são
quatro opções que podem dar. Eu vou imprimir e aí aqui eu vou explicar bonitinho. E a Ingrid, que tá aqui, vai poder ouvir a explicação que ela não ouviu na última. E que talvez as meninas já sabem, mas eu acho divertido explicar a tabela verdade assim. Vamos lá, vamos dar um run aqui. Vamos ver se vai ficar alinhadinho, conforme solicitado no exercício. Vamos lá. Hum, aí sim, hein? Porque, família, eu usei o barra T, que no Python a gente também usa, né? Que é o de tabulação. Então, percebe o que que eu fiz? Eu coloquei os elementos e eu coloco só o barra T entre eles. E aí eles sempre vão ter a mesma tabulação, que é o tab. Então, aqui é só um tabzinho. Se precisar, quando tem exercício daquelas competições, esqueci o nome, tipo de exercício de empresa, assim, hackathon, normalmente não aceita essa barra T, eles até falam, mas pra gente que está organizando o conteúdo aqui, tá válido. Então, aqui é o seguinte, mas aqui eu tinha que dar mais um tab, né? Tá vendo? Para ficar certo aqui, eu tenho que dar vários tabs para saber qual que é. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o primeiro caso aqui é o P e o Q. E aí a gente tem o AND. Vamos ver as opções primeiro aqui do AND. Essas opções aqui que são do AND. O AND, eu gosto de explicar que ele é o amor verdadeiro. Amor verdadeiro, gente, só funciona quando as duas pessoas querem, quando as duas pessoas se amam. Então percebe, o AND, ele só é true, ele só é verdadeiro quando os dois forem true. Então a primeira opção aqui, ó, o P é true e o Q é true. Então o AND é true. Agora, se um é falso, gente, num relacionamento, pode saber que vai dar errado. E se os dois forem falsos, aí o end também é falso. Então, o end eu gosto de chamar ele de amor verdadeiro. E ele só é true quando os dois forem. O or, eu gosto de lembrar da minha avó nele. Porque minha avó fica lá rezando, or, lá bonitinha, lá toda rezando no on dela. E a minha avó ela é uma pessoa tão maravilhosa que só a presença dela já deixa tudo mais verdadeiro, fica tudo mais bonito, que é uma pessoa até meio santa. Então, o or é o seguinte, se ele tiver um verdadeiro, ele já dá verdadeiro, que é o exemplo clássico da minha avó. Então aqui, ó, true, true, claro que vai dar true. True e false vai dar true, porque minha avó é ótima. Então, true sempre fica true. Só vai dar false quando a minha avó não estiver lá, porque false e false, minha avó com certeza não tá nesse lugar. E aí dá false. Beleza. Esse é o jeito de você decorar o or. Agora, na tabela verdade, a gente achou um jeito, agora, novidade, de explicar o que que é o XOR, que é o exclusivo, é o OR exclusivo, esse aqui, quando tem o X. E a gente chamou ele de mimado. O que que é uma pessoa mimada, gente? Uma pessoa mimada, ela só consegue crescer se ela tiver uma outra pessoa fazendo serviço para ela, alimentando os mimos dela. Então, ela só é verdadeira na diferença. Ela só consegue crescer na diferença, que ela não consegue fazer as coisas para ela mesma. Ela é mimada. Eu sei porque eu já fui mimada. Então, o XOR, ele é o seguinte, ele só vai ser verdadeiro quando tiver diferença, entendeu? Então, por exemplo, quando for true e true, um ambiente totalmente de pessoas verdadeiras, o mimado não cresce, não tem espaço para ele, então ele é falso. Agora, se é true e false, ou seja, se tem uma diferença, tem uma pessoa muito boa, uma pessoa muito mimada, ele cresce. Então aqui vira true. E que se é falso e true, ele também vira true. E aí, se for dois falsos, ele não cresce, porque um mimado não consegue crescer com outro mimado. Já repararam? Então, o XOR, o jeito da gente explicar ele agora é explicando os mimados. Depois o NOT, que é fácil. É igual o filho da gente, que tudo que você fala sim, ele vai te falar que não. Eu sei disso porque eu sou mãe de Betânia de 7 anos, vocês sabem. Então, se eu falo com a Betânia, e aí que era o caso do P, né? Então, ele tá falando aqui, é o contrário do P. Então, o contrário do P aqui, que vale true, é false. Aqui o P vale true, então vai ser false. Se o P vale false, vai ser true. E se o P for false, vai ser true. Igual o filho da gente, você fala assim, aquilo ali é falso. Ele fala, não, é verdadeiro, mãe. Não, aquilo ali é falso. Não, é verdadeiro, mãe. Você fala, não, menina, aquilo é verdadeiro. Ele fala, não, é falso. Então, perfeita a explicação. Agora que a gente já entendeu isso, vamos para o próximo exercício. Vamos ver aqui qual que é.
Deixa eu ver o que que vocês estão vendo aqui no Zoom. Tá tudo certo também. Eu vou deixar no IntelliJ porque eu vou jogar os exercícios já do jeito que eu já fiz. E aí fica mais fácil. Tá. Então aqui é o seguinte. Próximo exercício. A gente fez a tabela verdade, imprimiu ela certinho, executou. É isso. Era só isso, gente. Eu achei que tinha mais um, mas era só isso. Que ótimo. Agora a gente vai entrar. Eu vou compartilhar então o livro para gravar aqui onde a gente está, para a gente continuar na próxima aula. Porque aqui ele tá indo, até porque o Zoom vai finalizar aqui depois de 1 hora. Deixa eu abrir aqui. Ingrid, obrigada que você por ter vindo no Discord ouvir minhas piadas horríveis hoje. Mas sexta-feira a gente pode gastar, Ingrid, sem problema, né? Pode. Sexta-feira tá liberado. Se eu não puder fazer uma piadinha, né, Ingrid? E foi muito engraçado isso, porque a gente estava estudando antes esse XOR exclusivo. E aí uma grande amiga nossa, a Patrícia, entrou. E aí ela, eu não sei assim se você já passou por isso, mas sabe aquele cara no seu trabalho que fica nas suas custas e quando você fala qualquer coisa, ele te ofende? Mimado, sabe? Sim. Você já esbarrou em algum? Infelizmente, sim. Já. Então, Ingrid, aconteceu isso, a Patrícia esbarrou em um e ela chegou aqui chorando, sabe? Foi bem barra. Eu Nossa. achei, eu até tive que gravar só uma parte para depois. Eu falei, vou cortar porque eu acho que a gente não tem que dar espaço para isso. Mas eu falei, eu vou chamar esse menino de mimado até o final, você entendeu? Porque eu acho que a gente não pode passar pano assim, não, sabe? E a gente Com sabe como é que é certeza. difícil, né, Ingrid? É, a gente sabe que é difícil ser mulher dentro dessa área, assim, né? É bem difícil, bem difícil. Desculpa o barulho, mas é Nada. complicado, né? A gente se sente bem pequenininha, mas aí tem que lembrar, fazer um esforço sempre maior de não se diminuir na pequenez do outro, né? Então é Exato. bem difícil. Ah, exato. E é difícil também porque a gente, assim, eu não sei, eu trabalho como back-end, né? E aí eu trabalho no Ministério da Educação. E quando eu cheguei lá, eles tiveram que colocar um banheiro no andar para mim, porque eu era a única mulher. Então, assim, Caraca, é meu muito. Deus. Eu acho que assim, a gente tá crescendo, mas ainda é muito. É um pouco coercitivo, né? Igual a gente fica assim, né? Num ambiente, né? Que só tem homem, né? É difícil mesmo, né? Eu faço parte de um programa de estágio focado em mulheres da tecnologia. Então, contrataram, tipo, 10 mulheres Ai, que para delícia! entrar aí. Exato. Então, tá sendo bem legal. Focado, tipo... Inclusive, tá aberto. Posso fazer um jabá? Faça, 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 deixa gravado. As Link do meninas jabá. adoram isso. Por favor, faça seu jabá. E a gente também tem uma É, página lá que é o geral. Se você puder publicar lá com links, por favorzinho. sim, com certeza. Bom, eu trabalho na Pluxee, que é uma multinacional francesa focada em benefícios, né? Então a gente tem vale alimentação, vale refeição. Ah, gente, CLT E aqui, Premium! Eu tô ouvindo CLT oi? Premium! Então a gente tem, enfim, um projeto, né, de trazer mais mulheres para a tecnologia, como estava dizendo, Ótimo. e basicamente funciona. Tem que ser em São Paulo, porque o programa de estágio e Sim, trabalho mesmo é híbrido, então a gente vai. Fica 2 vezes em casa, depois vai sim. outros dias Delícia, eu para lá, que gosto. fica em Pinheiros, né? Uhum. Oi? Delícia, eu gosto do híbrido, porque eu gosto de ver gente também, eu acho bom. É isso, né? Então tem essa questão. Tá aberta, eu tô caçando aqui. Se você me Acho que é mandar, eu já uma. mando aqui para as meninas. Perfeito, só um minutinho. Lógico, Ingrid. Protagonize Tech,
É sobre pegar esse. isso, né, Ingrid, que a gente tá falando. Exato. Exatamente, exatamente. E assim, a gente tem. Eu entrei meio que para ser uma coisa meio full stack, Sim, mas tem tipo back-end, front-end, e agora especificamente tem vaga para QA, para sim, segurança da informação, payments, mexe mais com Java, aham, engenharia de IA, então para a galera que gosta de IA, uma parte da Digital Factory que é meio que o lugar para desenvolvimento de projetos, sim. e o DevOps, né? Então a gente tem todos, todos esses Nossa, que clientes assim, que massa! dá para aplicar, tipo, e aí faz processo que é super respeitoso, inclusive, o RH lá de lá é bem tranquilo, elas Ah, respeitam, assim, individualmente, sabe? Não é uma parada sim, meio... sim. Não é porque eu trabalho lá, mas eu fiz muitas entrevistas e acho que essa Nossa, é mais gente. tranquilo. E Eu é comecei a fazer reconhecimento. terapia quando eu entrei em processo seletivo de tecnologia. É sério? É bizarro. É Nossa, bizarro. Parece... sabe aquelas atividades em grupo em São Paulo, sabe? Que tem assim? Hoje eu tô em Brasília, mas Sim. sabe aquelas atividades que você faz em grupo, que você fica 2 dias resolvendo um problema, sabe? Eu, Então, eu é um voltei sonho, assim, né? chorando. Mas aqui, eu não sei se eles vão repetir a mesma estrutura, mas na minha experiência eu tive uma entrevista com a RH, depois Sim, eu tive uma apresentação, todas as meninas, né, que foram selecionadas para a próxima fase fizeram uma apresentação sobre elas mesmas, né, já sim, para a galera, todos os diretores, né, das sim, sub-áreas, né, de claro. TI, e aí depois você conversa com o seu chefe, que é o gerente da sua área. Então são mais ou menos 3 fases, eu acredito. Pode ser que elas, enfim, tenham mudado o processo e tal, mas é mais ou menos isso. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o mundo gigantesco, né, de Sim, esse mundo de benefícios e tal, acho que vale a pena. É muito legal que você tem um padrinho, então tem uma pessoa que acompanha você. Tem a Lura de graça, tá? Então, uh, a gente ganha a Lura. e eu tô vendo aqui que tem folga Legal. em dia de verão. Meu Deus, que tudo. Tem Summer Day. O Summer Day é tipo, a gente tem um dia da sua escolha é, no, no verão que você escolhe para descansar. Então você pode se organizar e também Gente, que tem delícia. day off no aniversário. Então, você Que pode, tipo, 3 de novembro do delícia. meu aniversário, não vou ficar em casa. Gente, eu amo não trabalhar no meu aniversário, porque eu sempre pedi pra minha mãe pra faltar de aula, sabe? É uma cultura que eu tenho. Eu tô vendo aqui já as vagas aqui. Eu vou já mandar agora. Eu quero voltar naquela página que tem todas isso. Eu vou publicar agora essas vagas. Eu achei super legal, porque além disso, ele é uma vagas também afirmativas para mulheres pardas e pretas, que é super legal, né? Sim, Poxa, exatamente. Das 10 mulheres que participam do meu estágio, 8 são mulheres negras. tá Então é vendo? bem legal. Bem Isso legal. muda tudo, cara. Isso muda Bem bacana. tudo. Isso muda tudo, total. Sim. Eu tô dando um Ctrl C aqui, já vou copiar lá no grupo. Deixa eu já jogar isso aqui E quem agora. quer experimentar trabalhar com Mac, a gente trampa com Mac também. Então você tem que descobrir como que mexe no iOS também. Nossa, você tá vendo eu sofrendo aqui o barulhinho? É porque eu peguei um Mac meu antigo para estudar Java, porque eu não quero mexer no meu outro que tá já com o ambiente lindo do meu chatbot. Só que, gente, máquina velha é desafiante, né, Ingrid? Meu pai do céu. Ó, então, peraí rapidinho, antes só da gente terminar, só para não perder a chance, que eu quero já escrever aqui no grupo. Gente, a Ingrid, poderosa, está compartilhando essas vagas da firma dela. Pronto, muito chique. Não, eu achei muito Bem chique isso. tudo. Já mandei no grupo, eu vou mandar no geralzão lá depois também. Sim, é legal. Acho que o pessoal vai gostar bastante, porque e é bem incluso, sabe? Tipo, Sim. no caso, é bem inclusivo, desculpa. Não só, tipo, se você for neurodivergente, eles vão entender, assim como eu. Ah, Se isso é você tiver essas tudo. dificuldades, vão ser compreensíveis. Então, é uma empresa bem, bem bacana de trabalhar. É legal. Nossa, isso é tudo. Sabe por quê? Eu estudei aqui na UNB e eu estudei com muitas pessoas neurodivergentes, sabe? E foi muito difícil para elas formarem, entende?
E se não fosse uma universidade federal em que se discutisse esse tipo de coisa, eu não sei se elas teriam conseguido, sabe? Sim, é bem complicado, assim. Porque normalmente as pessoas não entendem muito, né? É, Gente, assim, todo o processo de descobrimento, às vezes total. é tudo muito complexo, né? Enfim. Mas é isso, espero que as mulheres que, enfim, aplicarem passem, assim, tipo, vai ser uma experiência muito bacana. São 2 anos de muito aprendizado. Mas se você for se formar, tipo, menos tempo do que isso, não tem problema. Porque eles não Sim, estão vendo tempo e nem sua experiência, tá? É só sua sim. vontade mesmo. Acho que esse que é interessante. Eles vão, tipo, te cobrar saber Java, tipo, na senioridade de júnior. Não, lá é tipo, eu fiz o Hello World, eu gostei de programação e tenho vontade. Vamos, vamos. Tá É ótimo. isso. Ou Então, porque eles são tem bem umas abertos vagas nessa questão. júniores, né? Que a pessoa, tipo assim, 3 anos de experiência e fala, mano, isso é júnior? Exatamente. Exatamente. Certificação, não Não sei o que, é não isso. sei o que lá. Caraca. Exato. Exatamente. Porque é isso, não é a ideia de você contratar um júnior para vaga de estágio para pagar menos, né? Você está precarizando o seu trabalho. Né? Sim, é Tipo, lógico, é é lógico. assim, né? Vamos reforçar essa lógica, né, para ver se essa galera que contrata, né, e passa. Mas eu achei muito legal você começar falando, olha, o processo seletivo é tal, porque eu acho que isso, sabe, Ingrid, é o que vai fazer diferença agora, porque eu acho que tem uma realidade de muitas pessoas que estão indo para também para transição de carreira, indo para outras coisas e se sentem perdidas assim, porque o sistema de contratação, além de ter muita IA, muito teste, né, te dificulta chegar nessas etapas, né? Exato. A gente já tem uma série de coisas que dificultam a nossa entrada no mundo de trabalho, assim, né? E Já já não é tem fácil, né? esse rolê da IA, não sei o quê, você fica, caramba, tipo, parece que você quebra um muro e os caras constroem outro, assim. Pois E é, né? Até daí, você chegar numa pessoa. pô, assim, tipo, eu não sou digna de conversar com ser humano, pelo amor de Deus. E Não é geralmente possível. a gente vai tomar água com resíduo, porque a gente está usando água que a gente vai beber para os data centers, eu não aguento. Gente, total! Mais. Gente, eu sou uma Pelo pessoa, amor de né? Deus. A gente tem que falar isso o tempo inteiro. Agora eu sou uma pessoa, você me respeita, né? Sim, ai, meu Deus, qual que é o nome? Tipo, aqueles filmes mais curtinhos, assim, que são uns 20 minutos, de uma. Vou Curta. olhar, eu jogo lá no grupo depois. Joga, é E curta. basicamente. É isso, um curta. É um curta que eu acho que. Eu não sei se foi indicado pro Oscar ou se ganhou o Oscar, mas basicamente é uma moça que vai. Sabe essas confirmações? Tipo, você é um humano? Esse papel, Aham. né, de validador e tal. E aí ela tenta, né, fazer esse negócio, mas ela não consegue. Aí fala, não, você é um robô, não, você é um robô. E aí ela vai descobrindo que na realidade ela não é um ser humano. Enfim, vai. Que ela realmente era um robô, esse é o plot twist, você já contou o final? Ela realmente é o que eu acho Porra, Ingrid, deve ser difícil tomar uma cerveja com você no boteco, né? Já conta o spoiler, velho. Eu mó interessada no curto, você já tem. Não, mas é a premissa, Não, juro. tá, Aí tudo depois bem. você vai entender o porquê que ela é um robô, entendeu? Que é a parte mais doideira, assim, O mais divertido você não é a contou. premissa. Tá bom. Não, a parte bizarra, mais bizarra. Manda no grupo para as meninas verem. Vou mandar. Tem que achar, daí quando eu mando. Ai, que ótimo. Ô, Ingrid, eu queria agradecer de coração a sua participação aqui no Discord e também a sua promoção de vagas. É para isso que essa comunidade de mulheres existem. Um beijinho para as meninas do Zoom e um beijinho também para quem for assistir a gente no futuro, né? A Ingrid está aqui com a participação dela explicando as vagas, que eu achei super divertido hoje, Ingrid. Então já tô te avisando que você tá no canal do Java Girls Jug, viu? Chique. Chiquérrima. Gente, muito obrigada. Excelente sexta, bom boteco para todo mundo. Não vamos beber bebida destilada, né, Ingrid? Principalmente aí em São É, Paulo, né? perigoso. Tá meio Sim. perigoso. Vamos tomar cachaça, Ingrid, que é feito em Minas, meu país, Belo Horizonte.
uma boa alternativa. Uma boa Ou alternativa. cachaça de jambu também, que é boa. Cara, eu amo. Dá uma tremida na língua, mas e daí, né? É Exato. isso. Obrigada, viu? Um beijinho. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau!